Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem, todos felizes, todos contentes. Meu nome é Rogério Ataíde, professor de História de vocês, e vamos encerrar com essa última aula, com esse último vídeo, o assunto Mesopotâmia, tá bom? Olha, na verdade, muitos desses elementos nós já tratamos nas aulas anteriores. A gente só está fazendo aqui um amarradinho e desenvolvendo mais uma coisa ou outra. Olha só, eu coloquei aqui economia, sociedade e cultura. Deixei uns itens gerais aqui para a gente tratar. Como eu falei, já tinha falado, mas só para deixar a coisa bem organizadinha para vocês. Essas são questões que frequentemente aparecem em prova, é bom a gente ter uma compreensão bem organizada disso, tá? Bom, do ponto de vista da economia... Ah, e uma última coisa, por favor. A gente está falando de uma área enorme e de uma escala de tempo espetacular. É óbvio que ao longo de milhares de anos nós teremos diferenciações, né, alterações agudas, enormes, tá? Então, isso aqui é, claro, uma generalização, tá? Mas ela nos serve, ela nos atende, tá bem? Então, olha só, do ponto de vista econômico, bom, o primeiro grande destaque é, sem dúvida nenhuma, a agricultura. A agricultura, ela é a base de uma organização socioeconômica que começa a se dar com esta fase do Neolítico, fim do Neolítico. A gente está falando de organizações de 10 mil anos atrás, então a agricultura é a base. Mas aí, olha só, é a agricultura, e essa agricultura, ela produz, ela precisa guardar o que foi produzido, então a agricultura ela gera coisa, ela gera a necessidade de se manter naquela mesma região, aproveitar o terreno sólido, o terreno fértil, tá? Criar ali um ambiente sólido para o desenvolvimento dessa civilização, tá? A agricultura é o primeiro. Essa área prospera, e prosperando ela desenvolve outras possibilidades de atividade econômica, como por exemplo o comércio. Ao longo do tempo, diversas modalidades de artesanato, e artesanato que pode ser entendido como elemento cultural, mas entenda, um elemento econômico colocado aqui porque é objeto de interesse e de troca, tá certo? Então, a economia, basicamente agrícola, com atividades do comércio, com a atuação do artesanato. Nós teremos, como vimos em outro vídeo, vou falar agora também, a escravidão como a base de um sistema socioeconômico. Então a escravidão é de grande importância e o comércio de escravos, a captura e comércio de escravos, que vai atuar em toda aquela área do chamado crescente fértil, que pega desde o Egito até essa região da Mesopotâmia, tá? Eu tinha falado isso em outro vídeo, mas eu falo agora de novo, crescente, porque parece uma lua crescente. Então é crescente fértil, porque parece uma lua crescente, uma lua em fase crescente, com diversas áreas de atividade agrícola, né, e de terras férteis, tá bom? Beleza. Do ponto de vista social, nós temos, com o passar desses milhares de anos, um crescente processo de centralização política, tá? Até que nós vamos encontrar no Segundo Império Babilônico uma sociedade altamente hierarquizada, eu coloquei aqui hierarquia sociopolítica, em que o imperador, ao contrário do que acontece no Egito, em que o faraó é Deus, o imperador não é Deus, mas ele é o intermediador privilegiado, é aquele que vai estar mais próximo de Deus e dos deuses, tá? Portanto, o imperador ele tem uma importância política, bom, é imperador, né, você supõe, uma importância política chave, fundamental, e toda a organização da sociedade com um destaque para o papel dos sacerdotes e dos chefes militares. Eu acho importante falar isso. Toda vez da história que nós tivemos a centralização de um Estado, e um Estado centralizado politicamente, com características militares e religiosas, esses Estados têm tendência à formação de grandes tiranias, tá? Ao longo de toda a história. Quando você junta a verdade religiosa com um projeto político, cara, danou-se. Então nós temos aqui esse tipo de organização, né? Um império altamente centralizado, que vai se desenvolver e vai se expandir. E, como eu tinha falado, repito agora, com a escravidão. Mas a escravidão, veja, a escravidão já era conhecida no Egito, certo? Só que aqui a gente está falando da base de organização de um sistema de exploração, tá? Isso é novo. Isso vai chegar a diversas outras regiões do mundo, mas é a Mesopotâmia que está inventando isso, ao que parece,
tá criando isso pela primeira vez, tá bom? Última coisa, tá aqui, ó, cultura. Ah, meu povo, nós temos grande desenvolvimento cultural ao longo desses milhares de anos. Agora veja, eles praticamente inventaram o cálculo matemático. Eles inventaram, por exemplo, o desenvolvimento matemático fez com que eles entendessem o que era raiz quadrada, raiz cúbica. Os caras desenvolveram a medida dos 360 graus do círculo, começaram a desenvolver cálculo para isso. Tá? Com essa matemática desenvolvida, os caras caíram para a astronomia, começaram a olhar para os céus e pela primeira vez desenvolver cálculos astronômicos. Lembra que a gente falou num outro vídeo sobre os zigurates? Os zigurates são obras de engenharia muito impressionantes, né? São os zigurates, as obras que antecederam as grandes pirâmides do Egito. E assim como as grandes pirâmides do Egito serão, tá? Os zigurates têm essa função religiosa, política, tá? E eu podia dizer também científica, porque eles ali estão observando os astros, tá? E fazendo cálculos. Pela primeira vez nós temos a proposta de uma organização de um calendário com a divisão de 12 meses num ano, 7 dias em uma semana e 2 ciclos de 12 horas formando um dia. Os caras é que inventaram isso, tá? Bom, além de tudo, para encerrar, são eles, na Mesopotâmia, que inventa a escrita cuneiforme. É a primeira vez que nós temos um desenvolvimento de uma escrita capaz, portanto, de comunicar e transmitir conhecimento, cultura, informação. Tá certo? Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado a aula da gente. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. A gente se vê por aí.